Já. Então, tudo certo. Então, boa noite, pessoal. Eu vi que apenas 3 instituições responderam o questionário. Eu queria saber se vocês tiveram, antes de iniciar, tiveram dificuldade de responder, quais seriam as dúvidas, porque daí durante a aula a gente já vai esclarecendo. Oi? Oi, tô escutando. Pode falar. Oi? Tá ouvindo? Tô. Pronto. O que é que acontece? Eu tô tentando enviar, mas está dando um erro. Eu até pedi orientação aqui à Anne. Quando eu vou enviar o formulário da resposta, aí fala que tem que cadastrar o e-mail. E o e-mail já está lá, eu acho que é o primeiro item que a gente coloca. Aí eu não estou conseguindo enviar a tarefa. Ah, compreendi. Aí eu mandei a foto para a Anne e pedi para ver se ela podia me ajudar. Certinho. Mais alguém? Boa noite. Eu acho que o meu chegou, né? Poderosas em Ação. Chegou. Foi as Tava Poderosas, dando, o Jean Piaget e esqueci a terceira instituição. tava dando um errozinho na parte que colocava uma resposta, que eu acredito que foi a instituição. Aí quando eu digitei o e-mail, aí foi. Era como se ele estivesse pedindo um e-mail, uma resposta lá, onde eu era para colocar a resposta, aí estava pedindo um e-mail. Aí eu coloquei, aí enviou. Eu também, foi dessa forma. O público-alvo, eu tentei Isso. enviar, aí lá no público-alvo pediu e-mail. Aí eu achei estranho, mas aí eu fui de acordo com o que pediu. Aí botei o e-mail no público-alvo, aí encaminhou também. Exatamente Eita. assim foi. Então tá certo. Depois eu vejo com a Ana pra gente resolver essa questão e vocês enviarem. Mas fora isso, vocês tiveram alguma dificuldade em responder? Tem alguém falando? Acho que agora consegui, né? Tá aparecendo, Glória. Glória. Oi, Glória. Pode Oi, falar. Glória. Oi, Tudo tá bom? aparecendo no meu laptop aqui, aparecendo eu e mais um monte de gente para entrar. Não sei o que eu fiz aqui. Não sei, só tá aparecendo Glória, né? Assim, a foto de Glória, né? Isso. Então. Então vamos iniciar. No microfone aqui. Vocês estão me escutando bem, né? Isso. Para acordar ele, né? Ótimo. Então, a aula de hoje vai ser uma continuação da aula anterior, para que a gente possa responder as questões, como também tirar algumas dúvidas. Tanto eu como a Gilmara está aqui no plantão de dúvidas, para que a gente possa dar alguns esclarecimentos, certo? Então, né? Só revisando, quem palestrou a semana passada foi eu, assistente social no terceiro setor, como também a Gilmara, que é assistente social no terceiro setor e também atua no CREAS. Tô certa, né, Gilmara? Só no Pessoal, CREAS desculpa, só um minutinho. Eu vou sair do laptop e vou entrar pelo celular, tá bom? Porque meu neto tá dormindo para não acordar ele, tá bom? Tá certo. Vou entrando. Beijo. Tchau, tchau. Ótimo. Então, o assunto a ser abordado hoje, como na atividade, a gente viu umas questões realmente em relação ao diagnóstico socioterritorial. Só reprisando, o diagnóstico socioterritorial é um instrumental necessário para mapear a comunidade e nortear o planejamento das ações da instituição diante da política da assistência social. Então, na nossa primeira aula, a gente já compreendeu a importância da política da assistência social como direito, não como práticas assistencialistas, mas como direito. É necessário para o conhecimento da realidade que se vai enfrentar, possibilitando a ampliação do olhar e o fazer profissional. O diagnóstico vai ampliar a análise interpretativa da situação. Então, não tem como a gente iniciar um projeto
social em qualquer área, se a gente não tiver um diagnóstico, se a gente não tiver uma noção básica do nosso território. Então, assim, eu até me preocupei bastante. Eu digo, nossa, só 3 pessoas responderam as questões. Por que elas tiveram dificuldades? Porque até mesmo como muitos já atuam, já conhecem o seu público-alvo, eu achei que vocês iriam conseguir responder de uma forma mais viável, mais fácil, nem que fosse sucinta, de forma resumida, em relação ao território de vocês. Então, o diagnóstico é uma ferramenta essencial, a gente vai compreender a situação social e nós vamos obter o banco de dados. Então, a gente abordou os questionamentos, quem será o alvo das ações, ter ciência do nosso público-alvo, quais demandas a gente vai enfrentar e quais as ações serão necessárias. O olhar social, entender a origem das demandas, causa dos problemas sociais e as necessidades de proteção social e as principais demandas para os serviços e benefícios socioassistenciais. A gente entendeu que deve analisar o público-alvo, território, vulnerabilidades e riscos sociais e cobertura da assistência social e dos serviços socioassistenciais. Foi outro ponto que eu analisei. Só teve uma instituição que conseguiu responder realmente quais são os serviços socioassistenciais que sua instituição aplica. Então, o que é necessário? Conhecimento da política, decisões embasadas. O retrato da realidade vai permitir um bom planejamento e monitoramento das ações e trabalhar com dados quantitativos. Como executar? O mapeamento. Como a gente já abordou semana passada, vamos pular para a atividade. Eu creio que ninguém tem nenhuma dúvida até então desse início, certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Gil, você deseja falar alguma coisa antes de iniciar as atividades? Não, Railma, tá tudo em ordem. Pronto, obrigada. Boa noite, Eu queria falar meninas. essa questão. Boa noite. Boa noite, Selma. E Railma colocou, né, que por ser pessoas que já estão atuando, né, assim, no território, subtende que já se tinha feito, né, a análise socioterritorial. De todas as atividades que vêm sendo solicitadas, essa atividade eu achei uma das atividades mais complexas, mais completa. E De fato. bem mais complexa. E aí, como eu estou no Jean Piaget, há pouco tempo, tem 4 meses, né, que eu me inseri e iniciei um projeto do zero, que é o projeto voltado ao idoso, né, o público-alvo idoso, que se tem um projeto já mais adiantado, né, com o público-alvo direcionado, que é o direcionado à criança. E aí, para mim, foi muito importante essa atividade tão complexa, porque me fez alinhar, né, com a outra profissional que faz parte, que está no projeto Criança, e a gente alinhou algumas questões que precisavam ser alinhadas, né, em relação a tudo, principalmente esse diagnóstico socioterritorial. Queria só pontuar isso mesmo. Ótimo, fico feliz. A ideia da atividade é realmente trazer para a prática de vocês, para que vocês pudessem alinhar, pensar, para fazer toda a articulação. Agradeço a pontuação sobre isso. Então, né, continuando. Qual o seu público-alvo? É importante cada projeto ter ciência de qual é o seu público-alvo. Não tem como eu chegar com um projeto do zero sem saber com quem eu vou trabalhar. Então, é necessário a gente ter um público-alvo, é necessário a gente ter o alvo das nossas ações, onde a gente quer chegar, o que é que a gente quer saber, como é que eu devo trabalhar com esse público-alvo. A Gilmara mesmo falou, né, que trabalhar com criança, com idoso, é um público assim mais viável, mais fácil de articular, mas adolescentes já têm as suas complexidades. Então, assim, é necessário a gente ter ciência de qual público-alvo a gente vai trabalhar, para que a gente possa articular nossas ações e para que a gente também possa se preparar para os desafios que serão postos diante da realidade social que cada um tem.
qual serviço a sua instituição executa e como é realizado esse serviço. Então, eu vi, né, o dos poderosos, eu esqueci o da outra instituição. E tem o do Jean Piaget. Eu vou falar aqui do Jean Piaget, que é mais fácil. Para mim, porque eu já trabalho lá, né? Então, o serviço que o Jean Piaget executa, né, o público-alvo do projeto Cuidar é tanto crianças, como também tem um projeto do idoso, como a Suzane acabou de falar, que é um projeto que iniciou há mais ou menos 4 meses, certo, Suzane? Isso. Então, ela tem o público-alvo dela, os serviços são voltados a esse público-alvo, e as atividades com as crianças são de natação, futsal, dança, do idoso é só a natação e o fortalecimento de vínculos, né, Suzane? Atualmente a gente está com a hidroginástica, tem as palestras hidroginástica. E iniciando também a visitação, né? A gente está com a visita domiciliar também. Entendi. Ótimo. Então, como é realizado esse serviço? Ok, já é um outro ponto a ter ciência que vai nos ajudar no diagnóstico. Então, qual serviço socioassistencial a sua instituição executa, com base na tipificação nacional de serviços socioassistenciais? Resolução, aí tem, né, da CNAS. Diante disso, eu gostaria que vocês estudassem a tipificação. Por isso que estava aqui o respaldo na questão. E eu vi que muitos de vocês, além de não responder, né, que alguns não conseguiram realmente responder, não falaram de acordo com base na tipificação dos serviços. E é algo de suma importância ter a compreensão. É um norte para os serviços socioassistenciais que todo projeto deve executar. Eu gostaria que a Gilmara desse um respaldo também nessas 3 questões que foram até pensadas por ela. Então, Gil, você pode complementar o que eu falei em relação a essas 3 questões, caso falte algo? Railma, eu acho o seguinte, eu vendo você falar aí, essa questão das respostas, né, não terem chegado da maioria das instituições, eu acredito que realmente é a questão com o conhecimento. Como a gente falou, a questão da importância do técnico de referência, né? O técnico de referência, principalmente se for um assistente social, pode ser o psicólogo, o pedagogo, pode, mas diz que tenha conhecimento na política da assistência, que conheça o SUAS, que conheça a tipificação dos serviços, então ele vai ter um maior respaldo para estar respondendo, para estar fazendo essas orientações, né, sobre o serviço à instituição e seus representantes. Aí eu acredito que realmente, para quem não tem o conhecimento, para quem não tem uma vivência, fica um pouco difícil de entender. E eu digo isso porque eu leio a tipificação. E cada vez que eu leio a tipificação, quando eu vejo um serviço, eu consigo adaptar mais alguma coisa àquele serviço. Então, cada vez que a gente lê, a gente tem um novo entendimento. E quando você não entende bem, ali às vezes o significado, você não sabe bem como é que é para ser feito, fica mais difícil ainda. Então, eu acredito que é isso. Eu acredito que a maioria das instituições não tenha, né, o técnico de referência, e isso dificulta um pouco. Como também a maioria dos representantes não tem um bom conhecimento na política. Aí, realmente, só dando uma estudada e tirando dúvidas, né? E vendo essa questão do técnico também, para poder estar dando um apoio. A Glória fez uma pergunta. Então, preciso fazer pós em psicologia social? Então, Glória, como eu te conheço, eu sei que sua experiência é mais em psicologia clínica, né? Como eu falei, tem a psicologia social. Se você quiser fazer uma pós em psicologia social, é excelente. É excelente porque você vai se aprofundar mais, né? Seria muito bom. Exatamente. Mas, assim, a vivência, só que aí leva um tempo. A vivência também faz com que você aprenda, mas aí leva um tempo. Uma pós, você vai aprender de forma mais didática, né, e de forma mais direta. Entendi. É porque como o pós é longo, aí
né? E eu me interessei mesmo, só na faculdade, a psicologia social comunitária, só no estudo de campo. Aí eu disse, caramba, pós é um ano e tanto, mas, eita, mas, sei lá, se existe uma capacitação mais curta, né? Porque é muito bom. Eu estou apaixonada. Que ótimo, Glória. Então, o que pode ajudar também é você começar a estudar acerca da tipificação, do SUAS, do LOAS, se inteirar na política, né? Porque vai ajudar muito, muito mesmo. Isso, realmente, eu estou lendo muito, está muito confuso ainda para mim, muita informação para pouco tempo. Eu disse a Gilmara que eu estudava e não saía do canto. Eu disse, É bem complexo. porque ela disse, não vai devagarzinho do seu ritmo. Aí na palestra eu até preenchi e tal, mas aí, como eu não estou em João Pessoa, estou em Recife, logicamente, eu tinha que enviar com a né, da dona Eva, Gilmara, lá da Aspecto, porque eu não sabia se a gente, para vocês avaliarem o grau de conhecimento que a gente já está, ou já é para escrever no projeto. Ratificando, obviamente, né? Porque eu fiquei tão confusa, né? Então, eu realmente deixei assim bem à vontade para a Glória, para a dona Eva dar uma olhada na tarefa, porque eu já sei, né? Então, realmente é para ver o nível de conhecimento e, assim, que todos se arrisquem a fazer, porque não é uma coisa que vai estar certo, vai estar errado. Ah, eu estou certo, eu estou errado. Não, a gente quer medir o nível de conhecimento e o nível de dificuldade. Então, o mais importante é isso. Não é você ir fazer uma pesquisa, você vai pesquisa na internet, você copia ali e você vai para a resposta. Mas você entendeu? Você não entendeu. Então, não adianta. Né? A gente está aqui para construir, para aprender. Então, eu acho assim, você vai... Eu digo muito isso, meu filho era pequeno e ia fazer a tarefa. Eu disse, deixa eu te ajudar. E fazia, não, mãe, quem tem que fazer sou eu. E se eu errar, quem vai ter que consertar e me ensinar direito é a professora. Então, é nesse formato. A gente tem que realmente colocar o nosso entendimento, porque como é que vai avaliar? O nível de conhecimento, o nível de entendimento. Então, não é... Então, aquele formulário que eu enviei para você, que eu não enviei, aí eu já posso enviar, né? Só para... Pode sim. Mesmo que esteja todo confuso, mas posso, né? Isso. Tá bom. Pode sim. Ok. E Obrigada. eu Ótimo, a também, Gilmar esclareceu bem. Agora, a quarta... em relação à tipificação, dá para ouvir? Dá. Agora, Pronto. Só falando assim, pontuando Glória, Glória é psicóloga, né? isso. E não é porque eu sou assistente social que eu também não, que eu vou saber de tudo. Eu tive dúvida na tipificação. Eu passei um bom tempo trabalhando com a política de saúde, depois fui estudar muito saúde mental, onde eu me especializei em saúde mental, e eu venho percebendo que a oportunidade de estar trabalhando no terceiro setor é gigantesca, porque a gente Desculpa lê, a gente aqui passar trem. Cadê? tá ouvindo? Tem que estudar de tudo um pouco. E eu tive dificuldade, eu venho aprendendo, né, a entender a política, né, do SUAS. E a questão da tipificação eu fui responder hoje, aí li, né, atenção básica, de modo geral eu sei, a média complexidade, básica, complexa. Só que a questão da tipificação eu fiquei meio assim, acho, não sei se Railma lembra da resposta. Sou psicóloga. Ah, Lembro. certo, Glória. E, e aí surgiu uma dúvida, eu fui dialogando com a Gil e respondemos, mas foi algo que eu fiquei meia. Tive dificuldade em colocar. Pois é, eu Aí, confesso. Não, aí pode uma. continuar, eu complemento depois. Aí uma. Oi, tá me escutando? Ô, Anísia. Oi. Oi, tá me ouvindo? Estou escutando, pode falar. Estou. Assim, sabe, Railma e Gilmara, o que é que eu estou percebendo? É que esse conteúdo é de fundamental importância? Não tem nem o que se discutir.
A Gilmara já deixou isso claro, você também deixou isso claro. Eu não assisti a aula passada, mas eu dei uma olhada no material. Nós não respondemos, até porque a gente não responde individualmente, terminou que a equipe não se reuniu, então por isso que a gente não respondeu, para que houvesse uma compreensão melhor. Agora, é uma complexidade o conteúdo, e assim, as pessoas que estão nesse curso, elas precisam, se eu estiver errada, tanto você quanto a Gilmara, me faça a correção. Elas precisam compreender e se colocar na situação de aprendiz, e é um processo, porque a Gilmara terminou de dizer que até mesmo na hora da tipificação, são tantas novidades, são tantas coisas, que ela, que é a técnica, ela que é assistente social, às vezes ela tem, eu não vou dizer dificuldade, mas ela fica meio que tentando encaixar essa tipificação. Agora, imagine para a gente, para quem não tem experiência nenhuma, para quem nunca vivenciou isso. Então, assim, o que é que eu sugiro? Que as aulas estão excelentes? Estão. Agora, o que é que eu sugiro? É que cada um de nós que estamos aqui participando tenha muita paciência. Estudar, a gente vai estudar, mas tenha paciência, porque nós não somos da área, e como nós não somos da área, nós não temos a obrigação de saber, por isso que a gente está fazendo esse curso, por isso que você e a Gilmara estão pontuando isso também, mas é um processo. E assim, é muita informação, sabe, Mariana e Glória? É muita informação, então não dá para da noite para o dia, você que não é da área, você que não tinha conhecimento nenhum, você que tem outros afazeres, não dá para conhecer. É uma coisa que a gente vai ter que fazer essa caminhada junta, ninguém soltar a mão de ninguém, e a gente vai precisar muito da ajuda da Railma e da Gilmara. Quando a Gilmara se coloca e diz assim, daí a importância de um técnico especializado, o assistente social principalmente, na sua instituição. Assim, sendo muito objetiva, Gilmara, eu sei da importância e tenho certeza que as colegas que estão aqui também sabem. Agora, nós temos que também ter o pezinho no chão e saber que nós estamos num processo de início, nós estamos num processo de, tanto quem está na aceleração como quem está na incubação, nesse conteúdo, nessa temática, é um início, é um processo. Então, não adianta querer, ou a gente querer que da noite para o dia isso aconteça. E o técnico, nem sempre, ou agora, eu estou falando agora pela nossa instituição, o Instituto Metoche, nós não temos a menor condição, eu estou sendo bem direta, a menor condição de contratar um técnico, um assistente social agora. Por quê? Porque nós ainda estamos no processo, nós estamos caminhando, nós ainda não estamos nem com um local físico ainda estruturado, então não adianta a gente sair contratando, estou falando do Instituto Metoche, não adianta a gente sair contratando profissional quando a gente ainda nem sequer conseguiu caminhar, conseguiu andar. Então, é importante, Gilmar, é importante, Railma, o teu técnico é demais. Mas no nosso caso, eu estou falando especificamente do nosso caso, nós não temos condição ainda, porque até então, quem está mantendo a instituição somos nós somos voltados para qualificação profissional, esse é nosso eixo, esse é nosso foco. E assim, é importante a gente ter esse conhecimento, Agora, a gente tem que ir fazendo, a contratação ou fazendo a despesa de acordo com a nossa realidade. Então, nós Instituto Metoche, por enquanto, nós estamos nos capacitando, mas contratar alguém, nós não podemos contratar ninguém, mas o assunto é de fundamental importância. Eu espero, assim, que vocês tenham compreendido, Railma e Gilmar, a minha colocação. Compreendo. Obrigada. Por nada. Ótimo, foi ótima a sua colocação, Anísia, porque realmente muitas instituições aqui estão no processo de aceleração, de incubação, mas a gente procura, deixar claro a importância, porque muitas instituições acham que não precisa de um técnico de referência. Eu acredito que antes da nossa primeira atividade, do estudo de caso, muitas instituições achavam que, nossa, eu vou seguir aqui sem um técnico de referência e está ótimo. Mas a partir da compreensão da política de assistência, de sua atuação na assistência social, a gente vai compreendendo que é importante ter um técnico de referência
Gente, ó, aqui no meu bairro é um pouco barulhento. Tem uma banda ensaiando, às vezes passa trem. Caso não dê para vocês me escutar, aí vocês me informam, tá bom? Que eu passo para a Gilmara. Eu já alertei ela desses imprevistos. Aí, se tiver ruim, no caso, o barulho, aí vocês me informam que eu passo para ela. Ok? Mas tá tranquila, viu? Tô ouvindo tranquila. Ótimo. Eu confesso que de início eu tive um pouco de dificuldade também de compreender a política de assistência. Eu tive uma experiência na Secretaria de Desenvolvimento Humano, no setor do CREAS. Então, lá que eu pude compreender um pouco melhor sobre a política de assistência social. E depois, quando eu fui trabalhar no ASPEC com a Gilmara, eu terminei a faculdade, né? Então, sempre fui muito curiosa. Então, eu comecei a aperrear a Gilmara. Gilmara, o que é que eu preciso estudar? Isso, aquilo, outro. Então, eu praticamente fui uma aprendiz, uma estagiária dela. Então, assim, ela me passou a tipificação e eu realmente, assim, procurei engolir todos os conteúdos, porque eu já trabalhava em projetos sociais. Então, a partir da minha formação, eu quis compreender melhor sobre esse campo. Então, é muito importante, mesmo que de início seja complicado, complexo de entender, mas que a gente busque compreender. Se no momento vocês não podem contratar efetivamente um técnico de referência, tem a mim, tem a Gilmara, que também a gente presta assessoria, para que a gente possa estar ajudando vocês acerca dos planejamentos, projetos, execução, e entre outros relacionados à assistência social, ok? Então, continuando, né? O 4, na elaboração do diagnóstico socioterritorial, a atenção com as informações levantadas é de suma importância para a concretização da instituição no território. Com base nisso, quais vulnerabilidades sociais você conseguiu identificar? Aqui já é um ponto, assim, né, já mais certeiro, que eu acredito que vocês, com olhar social, conseguem enxergar. Então, aí a continuação da pergunta, né, da resposta na elaboração do diagnóstico socioterritorial, a atenção com as informações levantadas é de suma importância. Estas precisam evidenciar temas prioritários para a área em questão, como, por exemplo, incidência do trabalho infantil, pessoas idosas em situação de isolamento, alto índice de pessoas sem renda, entre outras formas de violação de direitos. Então, é um ponto importante a ser observado, porque é a partir daí que a gente vai conseguir viabilizar os direitos do nosso público-alvo. Alguma dúvida nessa questão? Não, né? Tranquilo. Aqui houve um probleminha na numeração, mas eu vou dar continuidade mesmo assim. Então, toda informação produzida a partir do trabalho realizado com as famílias no território pode ser uma rica fonte de dados. Através de quais ações? Então, né, pontuando, através de quais ações estas informações poderão ser adquiridas? E o que fazer com essa fonte de dados? Eu gostaria que alguém pontuasse essas duas questões para ser, principalmente quem já respondeu, né? A Suzano, Instituto Poderosas em Ações. Em Ação e a outra instituição que eu não lembro o nome, se vocês puderem comentar como foi a resposta de vocês, para que a gente possa debater um pouco sobre isso, eu agradeço. Alguém pode falar? Foi qual questão, por favor? A numeração. Foi a quinta questão. Toda informação produzida a partir do trabalho realizado com as famílias no território pode ser uma rica fonte de dados. Sim, a gente colocou que, assim, através do diagnóstico. Tá dando para ouvir? Parou aqui. Tá dando para ouvir? Eu estou escutando. Sim, eu estou ouvindo também. A gente respondeu assim, através do diagnóstico socioterritorial, como também entrevista socioeconômica, esses dados é a base para uma atuação coerente com as reais demandas existentes no cotidiano da população assistida, possibilitando ações com uma adesão qualitativa, logo teremos uma transformação social que se almeja. Foi nossa resposta.
Ótimo, Suzane. Mais É a alguém? quinta questão, né? Isso. É essa através de quais ações, né? É essa? É isso mesmo? Isso, Leandra. Eu a gente colocou assim, que o planejamento de ações da política de assistência social possibilita direcionar e fazer o fazer profissional e a ampliação do olhar, além de maior aproximação vivenciadas nos territórios. Então, buscar dados confiáveis e analisar a questão a partir de um olhar técnico e sistemático. E com a fonte de informações, o principal propósito é intervir em alguma realidade e risco social. E também, através da pesquisa, é possível saber quais as verdadeiras demandas por direitos, serviços e benefícios sociais, qualificando o planejamento das políticas. Ótimo. Vocês estão me escutando? O barulho ficou na frente da minha casa agora. Leandra, já terminou? Já sim. Ótimo. Ótimo. A resposta de vocês é bem coerente. Gilmara, tem alguma coisa a acrescentar? Não, fico feliz, né? Tá todo mundo tentando se alinhar de alguma forma, procurando se alinhar aos eixos. Eu só estou em dúvida nessa questão 3, que seria qual serviço socioassistencial a sua instituição executa. No caso, nós colocamos que é o serviço de média complexidade, com prestação de serviço para pacientes oncológicos de acordo com cada necessidade. Estaria certo assim a resposta? Errado. Gil, tem como você responder? No momento eu não consegui escutar a pergunta da Leandra. É a questão 3, Leandra? Isso. Pronto, eu vou colocar aqui na tela. Aí, Gil, se você puder responder, por favor. Uhum. Leandra, tá errado. Certo. Essa resposta de vocês, que no caso, isso aí não faz a média complexidade, certo? No SUAS, não faz a média complexidade. E vocês aí teriam que ser a proteção básica. Através dessas, no caso, vocês chamam paciente, mas nosso termo é usuário, que paciente é para a política do SUS, certo? A nossa é a política do SUAS, da assistência, Certo. não do SUS da saúde. Então, na assistência, o termo utilizado é usuário. Muitas pessoas, às vezes, não gostam de utilizar esse termo, mas geralmente é o termo que é utilizado, usuário. E, no caso, seria na básica, porque através do que vocês podem fazer com essas grupo de mulheres, na tipificação é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Aí lá na tipificação vai dizer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, quais são as idades, que é por faixa etárias, e você, de acordo com as idades das mulheres que vocês, as famílias que vocês atendem, que vocês fazem um grupo, que vocês têm um grupo, aí você vai fazer qual seria o grupo, referenciar. No caso é a básica, proteção básica, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Obrigada. Nada. Eu tive dúvida nessa questão especificamente, né, da tipificação. Oi. Oi, tô ouvindo. Porque Tô ouvindo. eu trabalho com idoso, né? E eu fiquei na dúvida se seria básica, obrigada, André, ou média. Básica. Na básica, a gente tem fortalecimento de vínculo familiar. Aí eu fiquei na dúvida porque a gente tem a atenção, a promoção e prevenção. A gente tem a equipe mútua e trabalha especificamente o público idoso. A seria especializada? Eu fiquei nessa dúvida. Não, é a básica, é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para 60 a mais. É na básica. Na média complexidade, só vai conseguir trabalhar quem trabalha com pessoa com deficiência ou a população de rua, a abordagem. Aí vai para a média. E a alta complexidade
são, são aquelas abrigos, né? Institucionalizadas. No caso, idoso, ou criança, adolescente, que são institucionalizados. Aí vai para alta complexidade. Ótimo. Então, gente, a nossa chamada já vai encerrar. Então, eu vou um pouquinho mais rápido. Aí, nos minutos finais, vocês podem esclarecer a dúvida, tá bom? Então, a próxima questão é o que pode contribuir para a construção de um diagnóstico socioterritorial qualificado. Eu acredito que essa daqui é a 7. Gilmara, o do aspecto é de média complexidade. Eu acredito que é assim. É média e básica. Isso. Quais são as unidades de assistência social que pode facilitar as informações acerca do território? Isso eu acredito que eu respondi no próximo slide. Quais são as redes socioassistenciais que a instituição deve buscar uma articulação? E a última questão, quais serão as perguntas pertinentes no instrumento de investigação? Então, a questão 8, que é quais são as redes socioassistenciais que a instituição deve buscar uma articulação? Aqui vocês responderam muito bem. Eu estava observando e vocês conseguiram articular bem. Colocaram principalmente o CRAS e o CREAS. Eu destaquei aqui o CRAS e o CREAS e o Centro POP, dependendo se for alta complexidade, principalmente, porque são unidades que fornecem informações importantes para a vigilância socioassistencial, a fim de auxiliar na composição do diagnóstico. As equipes técnicas precisam estar atentas aos registros, armazenamento dos dados referentes aos territórios e perfil das famílias que acessam os serviços, pois estas informações contribuirão para o mapeamento de possíveis situações de risco e vulnerabilidade em determinado território. Gente, como já vai encerrar em 5 minutos, e você já tem uma boa compreensão sobre o conteúdo, eu já vou aqui para os slides finais, porque, assim, não existe um modelo padrão para a construção do diagnóstico socioterritorial. Cada projeto social tem a sua própria realidade e a sua dinâmica. Então, não tem como eu dar aqui um modelo pronto para vocês. A Priscila até falou, né? Depois eu peço para a Pri mandar lá o questionário que ela disse que poderia ajudar na construção do instrumental para mapear o território, porque cada instituição tem uma realidade. Uma vai ser sobre a saúde, outra vai ser sobre a básica, outra vai ser sobre a média complexidade. Cada território, cada público-alvo vai ter a sua totalidade. Eu trabalhei num aspecto, por exemplo, com a Gilmara, e era uma realidade das crianças lá. Hoje eu trabalho no Jean Piaget com as crianças também, e é outra realidade. Então, sempre cada um vai ter sua realidade, o seu fator de diferença. Deixa eu latindo. Então, portanto, é necessário um olhar capacitado para leitura e releitura dos dados obtidos e a organização destes, de forma que sirvam para a intervenção que se deseja, a fim de gerar respostas às demandas apresentadas e avaliar se o que já é ofertado pela assistência social está contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Alguma dúvida até aqui? Eu teria na questão 8, as redes socioassistenciais, que eu coloquei também o BPC, o Ministério Público e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Entraria no caso do Instituto, porque geralmente, por exemplo, o BPC são para as mulheres que muitas vezes elas não têm a renda e necessitam desse benefício por não conseguirem mais trabalhar. A questão do Ministério Público, quando essas pacientes necessitam de tratamento e de medicações. E o outro seria a Secretaria de Desenvolvimento Social, quando é necessário recurso, por exemplo, de cestas básicas ou algo desse tipo. Estaria certo? Porque eu também coloquei o CRAS, o CREAS, né, a UBS, mas fiquei na dúvida desses. Leandra, quando você coloca BPC na rede socioassistencial, você está falando? Então, o BPC não entra na rede, porque o BPC é um benefício, né? É um direito garantido. Aí não entra na rede. A rede é a rede de serviços, onde você pode estar se articulando. Quais são as instituições que vão estar se articulando? Geralmente você vai procurar a rede de serviços do seu território.
Aí geralmente é um CRAS, um CREA, geralmente o CRAS é que mais administra as redes socioassistenciais. Aí você procura um CRAS que faz referência para você, ou você constrói sua própria rede. No entorno da sua instituição, o que é que tem próximo? Tem uma unidade de saúde, tem um CRAS, tem um CREAS, tem uma UBS, uma escola. Então você faz aquela construção da rede, né? E existem as redes macros que você vai fazer parte. Por exemplo, pelo FMDCA existe a rede da criança e adolescente, que é a rede de todo o município de João Pessoa. Então, as instituições que têm trabalho com criança e adolescente podem fazer parte da rede. Então, existe todo esse processo. Então, a rede são instituições e equipamentos públicos que possam fazer parte da construção. Um vai auxiliar o outro nas atividades com relação ao seu público e com relação a outras coisas. Então, nesse caso, a Secretaria de Políticas Públicas, o Ministério Público e a Secretaria de Desenvolvimento Social não entraria. Na sua rede interna, não. Na rede, isso aí entra na rede macro. Aí você tem que procurar a rede macro do seu entorno lá, do seu bairro, da sua referência. Geralmente o CRAS que está mais referencia mais essa rede. Ok. Ótimo. Então, gente, a aula já vai cair. Eu agradeço a atenção e contribuição de todos, foi ótimo. Qualquer dúvida, pode falar comigo no WhatsApp, ligar, a Gilmara também, porque a gente está aqui para ajudar e contribuir no crescimento de vocês, principalmente na área da assistência social, como política pública e direito. Nós, como projetos sociais, devemos viabilizar os direitos